Olá, seja bem-vindo ao canal da Congregação Presbiteriana de Macapá. Eu sou o pastor Michel e hoje nós daremos continuidade ao estudo no fruto do Espírito. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo de número 5, verso 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Hoje nós estaremos tratando especificamente a respeito da fidelidade. Essa que é a sétima virtude dessas que compõem o fruto do Espírito, registradas aqui em Gálatas capítulo 5, do verso 22 ao 23. E quando nós falamos a respeito de fidelidade, nós falamos de algo que, de fato, nós gostamos quando os outros agem com fidelidade para conosco. Então, quando eu digo fidelidade, nós gostamos quando as outras pessoas elas demonstram que são leais, que são honestas, que são confiáveis para nós. Mas eu quero perguntar a você: você é uma pessoa fiel? Você é alguém que tem no seu caráter esta virtude da fidelidade? Porque, como eu disse, queridos, nós todos gostamos muito de que os outros sejam fiéis para conosco. Mas nós estamos dispostos a pagar o preço da fidelidade? E quando nós tratamos a respeito do nosso relacionamento com Deus, nós sabemos que a fidelidade do Senhor é a causa da nossa salvação. Nós dependemos da fidelidade de Deus para sermos salvos. Mas e como está a nossa fidelidade para com o Senhor? Será que nós também estamos dispostos a pagar o preço de sermos fiéis ao nosso Deus? E eu queria então começar tratando a respeito da fidelidade e começarmos justamente por uma definição. O que é fidelidade? Veja, fidelidade, a ideia aqui é de uma pessoa que demonstra ser confiável, honesta, leal, e não apenas isto, mas alguém que demonstra essas características por um longo tempo. Ou seja, não é ocasionalmente, circunstancialmente, não é em um determinado momento específico, mas é alguém que, com o passar dos anos, tem demonstrado ter no seu caráter uma marca de fidelidade, de honestidade, de lealdade, ser uma pessoa confiável. Você é alguém assim? Eu gostaria então de tratar a respeito da fidelidade, destacando alguns pontos que eu considero que sejam importantes para o nosso conhecimento. Dentre eles, quero começar falando a respeito da fidelidade de Deus. Veja, a Bíblia ela dá um grande destaque para a fidelidade de Deus. Um dos atributos de Deus mais exaltados na palavra do Senhor é a fidelidade. Deus é um Deus fiel. E quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus demonstra essa fidelidade de várias formas. Por exemplo, Deus ele demonstrou a sua fidelidade às suas alianças. Quando você lê a história do povo de Israel, como Deus escolheu Israel, fez uma aliança com aquele povo, e mesmo o povo sendo infiel à sua aliança, todavia Deus permaneceu fiel à aliança que havia feito com eles. Por isso que quando nós abrimos a palavra do Senhor, aqui no Salmo 98, verso de número 3, nós vamos encontrar o salmista falando a respeito da fidelidade do Senhor, dizendo assim: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Então você vai perceber claramente o salmista exaltando a fidelidade de Deus, a sua aliança ali para com o seu povo, o povo de Israel. Isso se tornou notório dentre as nações. A fidelidade de Deus, a sua aliança. Mas é interessante porque quando nós pensamos na aliança, nós sabemos que uma parte importante desta aliança é as promessas que Deus faz nela.
Então, Deus, no decorrer da sua aliança, ele fez várias promessas ao seu povo. E todas essas promessas feitas pelo Senhor, nenhuma delas deixou de se cumprir. É exatamente isso que nós vamos perceber Josué testemunhando lá no seu livro, no capítulo 21, verso 45, nós vamos ver Josué dizendo assim: nenhuma das promessas falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, tudo aquilo que Deus havia prometido ao seu povo dentro da sua aliança, ele cumpriu. Josué aqui está dando o seu testemunho. Todas as boas palavras ditas pelo Senhor se cumpriram. Nenhuma delas deixou de se cumprir. Mas Deus não apenas foi fiel no cumprimento das suas promessas, mas também Deus ele demonstrou fidelidade no cumprimento das suas ameaças. E esta também é uma outra característica da aliança. Deus não apenas fez promessas, Deus também fez ameaças caso o povo desobedecesse. Eles sofreriam na pele as consequências da sua desobediência. E de fato Deus cumpriu. Tanto que, se você abrir a palavra de Deus, lá no Salmo 119, no verso 75, você vai perceber o salmista falando assim: bem sei, ó Deus, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Ou seja, o salmista aqui ele está dizendo que o Senhor ele é justo e ele é justo nos seus juízos e por causa da sua fidelidade ele o afligiu. Ele disciplinou o seu servo. Ele fez com que o seu servo experimentasse da sua disciplina para o crescimento do seu servo. E assim também foi com o povo de Israel. Nós podemos observar claramente o fato do povo ser levado para o cativeiro babilônico foi uma forma de Deus puni-los por conta justamente da desobediência, da infidelidade do povo à aliança do Senhor. Então, queridos, quando nós observamos esta fidelidade do Senhor para com a sua aliança, lá no Antigo Testamento, nós sabemos que essa fidelidade ela permanece para com o povo de Deus, para com a igreja. Nós somos beneficiados desta fidelidade. A nossa salvação, ela depende desta fidelidade. E nós temos visto que tudo o que Deus prometeu ao seu povo, ele tem cumprido. Ele cumpriu a vinda do Messias, o seu Filho amado Jesus Cristo, que veio e que pagou o preço da fidelidade para nos salvar. E nós sabemos, meus queridos, que de fato todas as bênçãos que ainda faltam se cumprir, elas se cumprirão, porque Deus, na sua fidelidade, tem cumprido todas as boas palavras para com a sua igreja. Então, queridos, é importante nós percebermos, antes de qualquer outra coisa, a fidelidade de Deus para com a sua aliança. Deus demonstrando ser um Deus fiel, tanto nas suas promessas quanto nas suas ameaças. Deus demonstrando fidelidade, levando até o fim a sua palavra para com o seu povo. E o segundo ponto que eu gostaria então de destacar é a nossa fidelidade para com o Senhor. Veja, há pouco eu havia mencionado o exemplo aqui de Israel, ou seja, Deus sendo fiel à sua aliança, enquanto que Israel era infiel à aliança da parte do Senhor. Mas nós sabemos, queridos, que sempre houve o remanescente fiel. Sempre houve aqueles que, mesmo diante das mais adversas situações e mesmo diante da infidelidade geral, eles se mantinham fiéis. E dentre eles, nós podemos mencionar Moisés.
Moisés, ele é alguém que é atestado na palavra de Deus que ele foi fiel ao Senhor. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 5, diz assim: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, queridos, Moisés, ele foi alguém chamado por Deus. Deus havia dado a Moisés uma missão que não era nada fácil: tirar o povo do Egito, conduzir aquele povo durante 40 anos pelo deserto e assim levá-los à terra prometida. Durante todo aquele processo, nós vamos ver o sofrimento de Moisés, como Moisés lutou com as lutas, com as dificuldades, com a murmuração, com a infidelidade do povo ao Senhor. Porém, mesmo assim, mesmo diante dessas dificuldades, Moisés ele permaneceu fiel ao Senhor, fiel à sua missão. Ele buscou servir ao Senhor de forma íntegra. Ele não foi perfeito, mas ele é descrito como alguém que demonstrou fidelidade para com o Senhor. E, entretanto, queridos, nós podemos mencionar que o nosso maior modelo de fidelidade é o Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, ele foi fiel ao seu Pai, ele foi fiel à sua missão. Ele deixou a sua glória, ele encarnou, ele veio aqui experimentar uma vida de sofrimentos. Ele morreu morte de cruz. Ele sofreu e pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. E tudo isso, queridos, nós sabemos que foi por sua fidelidade a Deus, fidelidade ao propósito de Deus de salvar pecadores. E quando nós olhamos para essa realidade, meus queridos, nós temos em Cristo um modelo para a nossa fidelidade. Nós temos nesses heróis da fé um modelo para a nossa fidelidade. Porém, eu gostaria, nesse momento, de destacar uma citação do Jerry Bridges. Ele vai dizer assim no seu livro Vida Frutífera, no qual ele trata a respeito do fruto do Espírito. Falando sobre a virtude da fidelidade, ele diz o seguinte: muitos professam a fidelidade, mas poucos são os que a demonstram. A virtude da fidelidade é muitas vezes cara e um número pequeno de pessoas está disposto a pagar o seu preço. Mas para a pessoa piedosa, a fidelidade é uma qualidade absolutamente essencial para o seu caráter e não importa qual seja o preço. Então veja, queridos, eu acredito que Jerry Bridges, ele foi muito fiel aqui à ideia de como o cristão deve demonstrar a sua fidelidade. Ele mostra, queridos, que muitas vezes é fácil para os homens declararem fidelidade aos outros, porém, difícil é pagar o preço da fidelidade. Mas ele diz, para nós cristãos, esse é um preço que nós temos que pagar. Porque esse é uma virtude absolutamente essencial do nosso caráter. Nós precisamos ser pessoas que demonstram fidelidade para com o Senhor. Fidelidade para com o nosso Deus. Vivendo de forma correta aos seus olhos, buscando agradá-lo, buscando viver de acordo com a vontade que Ele mesmo revelou na sua palavra para nós. E certamente não é fácil. Numa sociedade que nos estimula a infidelidade ao Senhor, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço, porque esta é uma marca essencial do caráter cristão. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é a nossa fidelidade para com o próximo. Veja, nós tratamos sobre a fidelidade de Deus, a nossa fidelidade para com Deus e agora a nossa fidelidade para com o próximo. E essa é uma decorrência. Deus, ele foi fiel à sua aliança, por isso ele nos salvou. Agora nós devemos demonstrar fidelidade para com o Senhor.
e também fidelidade para com o próximo. Alguém que é fiel a Deus também deve demonstrar ser uma pessoa fiel ao seu próximo. E quando eu falo fiel, eu estou me referindo a ser uma pessoa honesta, confiável e leal. Veja, queridos, essa devem ser marcas também do nosso caráter fiel. Devemos ser pessoas honestas. Quando nós lemos a história, por exemplo, de Daniel, nós vamos perceber que em um determinado momento os inimigos de Daniel, os sátrapas, os presidentes, eles fizeram uma verdadeira varredura na vida de Daniel para encontrar alguma desonestidade dele para com o reino, para com o rei, para terem de que o acusar. Mas veja, o que é que a palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 6, versículo de número 4. É dito assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Veja, aqueles homens, eles de fato buscaram minuciosamente alguma atitude de desonestidade da parte de Daniel, mas não encontraram, porque a fidelidade de Daniel ao Senhor Deus implicava também ele ser fiel ao reino, ao rei. Ele era alguém que demonstrava honestidade na sua conduta, no seu procedimento. E nós, queridos, como servos do Senhor, também devemos demonstrar numa sociedade corrupta como a nossa, honestidade. As pessoas precisam enxergar em nós pessoas que são verdadeiramente honestas. Mas também as pessoas precisam ver em nós pessoas de confiança. Veja, essa é uma outra forma pela qual nós também demonstramos fidelidade. Demonstramos fidelidade sendo pessoas de confiança. E isso, queridos, faz parte da nossa relação com Deus. Veja, Deus requer que eu também seja alguém que demonstre fidelidade, sendo honesto e sendo alguém confiável. Alguém que não tem duas palavras, alguém que não tem duas caras, alguém que não é uma pessoa mentirosa, mas é uma pessoa de fato confiável. Veja, ser uma pessoa de confiança na nossa sociedade é algo que fará uma grande diferença. Você que é cristão precisa entender isto. Hoje em dia, as pessoas elas só mantêm a sua palavra quando lhes convém, quando é conveniente para elas manterem determinados compromissos. Nós não. Nós devemos ser pessoas de uma palavra só. Seja o vosso sim, sim e o não, não. O que passar disso não vem de Deus. Então nós devemos lutar e buscar diligentemente sermos confiáveis, termos uma só palavra, cumprirmos a palavra que nós empenhamos. Talvez em algum momento, por circunstâncias de força maior, nós não vamos poder cumprir, mas naquilo que depende de nós, que sejamos pessoas de uma só palavra. Mas, em terceiro lugar, eu também quero destacar que uma das formas como nós demonstramos fidelidade também para com o próximo é por meio da lealdade. Veja, o cristão ele é alguém que ele é leal aos seus amigos. O cristão é alguém que ele é leal ao seu cônjuge. Veja, nós não somos apenas chamados a sermos leais nos momentos bons. É muito fácil você ser leal aos seus amigos quando tudo está bem, quando eles estão bem, quando eles compartilham das bênçãos que eles receberam com você. Mas e nos momentos difíceis? Aí é que nós devemos demonstrar a lealdade. É muito bom em determinados momentos os cônjuges
demonstrarem lealdade quando tudo vai bem e quando as coisas vão mal, e quando vêm as lutas, e quando vêm as dificuldades do casamento. Nós também devemos demonstrar lealdade. Veja, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber, se tratando de amizade, a palavra de Deus vai ser clara. Lá em Provérbios capítulo 17, verso 17, vai dizer: em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce um irmão. Então, nós precisamos ser pessoas assim. Pessoas que, de fato, não apenas estão juntas dos nossos amigos nas horas fáceis, nas horas de alegria, de diversão, mas nas horas difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, de luto. Porque, queridos, ser leal não é fácil. Nós temos que pagar um preço. Há um exemplo bíblico que é o exemplo de Jonatas. Jonatas foi alguém que foi leal a Davi, ao ponto de isso quase custar a sua vida, porque quase o seu pai tira a vida dele justamente por sua lealdade. Então, queridos, a lealdade ela é algo muito importante para a vida do cristão. Deus vai cobrar de nós atitudes de lealdade para com o nosso próximo, para com o nosso cônjuge. Porém, nós devemos tomar cuidado com um tipo de lealdade, que é a lealdade cega. E quando essa lealdade acontece? É quando muitas vezes, queridos, nós nos recusamos a ver os erros, as faltas, os pecados dos nossos amigos, dos nossos cônjuges. E aí nós muitas vezes pensamos que devemos ser leais até naquilo que é errado, até no pecado. Não. A palavra de Deus vai nos dizer que primeiramente a nossa fidelidade é ao Senhor. Depois, naquilo que é justo, naquilo que é bom, naquilo que é correto, devemos ser fiéis e leais ao nosso próximo. Mas muitas vezes ser fiel a Deus e ser leal a Deus e ao próximo significa que nós vamos confrontar o nosso amigo. Provérbios capítulo 27, verso 6 vai dizer claramente que leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém os beijos daquele que odeia são enganosos. Então muitas vezes nós vamos ter que demonstrar nossa lealdade para com o nosso próximo, confrontando ele e não fechando os olhos para o seu pecado. Então, queridos, queremos então concluir esse estudo trazendo aqui essa percepção de que Deus ele é fiel e nós dependemos completamente desta fidelidade do Senhor para a nossa salvação. E somos então chamados também a sermos pessoas fiéis ao Senhor em todas as áreas, custe o que custar. Inclusive, como parte dessa fidelidade a Deus, nós também somos chamados a sermos fiéis ao próximo, demonstrando honestidade, demonstrando lealdade, demonstrando sermos pessoas de confiança. E sempre fazendo isso de uma forma que seja agradável ao Senhor. Que Deus então nos ajude a colocarmos em prática essas lições maravilhosas que nós aprendemos com a sua palavra. Que a fidelidade seja, sim, uma das marcas do nosso caráter.